Vou direto ao ponto aqui e vou compartilhar com estratégias de grandes investidores dos imóveis de leilão. Compartilhando a tela com você, eu já vou direto ao ponto aqui. Uma das 4 grandes estratégias que os investidores de imóveis utilizam é o que a gente pode chamar de giro de capital ou short term, que é uma expressão para falar de curto prazo, ou seja, é um investimento de curto prazo. Giro de capital ou short term, tá? Short term é a expressão em inglês para curto prazo. Então, uma das estratégias que se utiliza, um dos fins que utiliza o mercado de imóveis de leilão é para giro de capital. Então, qual que é o objetivo para quem utiliza essa estratégia? Multiplicar capital a curto prazo. Curto prazo, tá? Através de compra, posicionamento e reforma. Interessante que aqui, ó, quando a gente fala de posicionamento, não necessariamente é uma reforma. Eu vou explicar o porquê, tá? Não necessariamente é reforma. Então você precisa muitas vezes posicionar o imóvel. Isso não significa reformar o imóvel por completo, mas é saber, por exemplo, quando você pega uma casinha bem localizada, você pode transformar aquilo em 2 ou 3 estúdios. Você está posicionando o imóvel baseado na estratégia para aquele local. Então, posicionamento é uma estratégia muito importante, porque a gente geralmente fala de compra, reforma e venda. Eu gosto de chamar de compra, posicionamento e venda, porque não necessariamente você vai reformar. Pode ser que você possa transformar, pode ser que você possa ajustar, pode ser que você possa dar uma manutenção. Tudo isso tem a ver com posicionamento do imóvel, tá? Quais são as estratégias que a gente utiliza para giro de capital? Qual que é a estratégia? A gente utiliza basicamente 2 estratégias, que é o famoso cash flip, ou alguns chamam de flipping, ou de house flipping, é tudo a mesma coisa, tá? Que nada mais é do que uma revenda rápida, ou uma venda rápida, não é revenda, é uma venda rápida, deixa eu corrigir aqui, é uma venda rápida ou reforma e valorização, que podemos chamar, para eu, posicionamento, para defender aqui a minha tese, posicionamento e valorização. Bruno, por que você está colocando posicionamento e valorização diferente de venda rápida? Porque muitos imóveis que você compra, em especial os imóveis Minha Casa e Minha Vida, você não precisa reformar. Você não precisa reformar. Você precisa da manutenção. Manutenção. Imóveis ali com venda até 250 mil reais, você não reforma ele. Você basicamente coloca um piso, pinta e malemar joga um móvel na cozinha. Malemar. Em muitos casos não. Isso não é uma reforma. Isso é simplesmente uma manutenção que você dá pro ativo para que ele possa vender mais rápido. Então, o cash flip ou o house flipping, ou o flipping, que é a mesma coisa, nada mais é do que você pegar o imóvel e girar ele muito rápido, tá? Posicionamento e valorização já é um outro tipo de ativo. É um outro tipo de ativo. É um ativo que já precisa de uma reforma, já precisa de um posicionamento. Só que tudo isso tem um único propósito, que é curto prazo, que é giro de capital. É o único propósito, tá? Que tipos de imóveis que são indicados para esta estratégia aqui? Basicamente, imóveis Minha Casa Minha Vida, imóveis que giram muito rápido, tá? Casas em condomínio também são geralmente imóveis que giram mais rápido. Imóveis em regiões centrais, imóveis desocupados, preferencialmente eu coloquei, não é uma obrigatoriedade. Por que desocupado? Por exemplo, imóveis Minha Casa Minha Vida que nunca foi habitado, do jeito que foi entregue para a construtora. Isso é muito rápido de girar, é muito fácil. Imóvel desocupado, você toma posse, coloca piso, pinta, tchau. Sai em 3 meses, 4 meses, 6 meses, estourando. Você comprou, fez manutenção e vendeu, dinheiro na mão, vai pro próximo. É impressionante como os imóveis desocupados você acaba ganhando tempo aí de 2 a 3 meses frente aos imóveis ocupados, porque naturalmente você tem aí um processo de desocupação. Outro tipo de ativo que encaixa nesse short term, no giro de capital, são imóveis que o ocupante recompra o imóvel. Isso você consegue, inclusive, saber antes de arrematar. Muitos desses imóveis, inclusive, conecta com a parte com esse de baixo, que são imóveis à distância interior dos estados. Muitos imóveis que você compra, em especial da parte da área norte do país, da área nordeste do país, da área centro-oeste no país, muitos imóveis você consegue comprar e o próprio ocupante recompra o imóvel. E o fato dele recomprar o imóvel, você tem um giro absurdamente rápido e, naturalmente, você tem
um ganho extremamente rápido. Esse é uma das principais estratégias utilizadas para a grande maioria das pessoas que começam no mercado de imóveis de leilão, tá? Qual é a modalidade indicada para essa estratégia? É leilão extrajudicial. Bruno, por que não leilão judicial? Por que você só está falando extrajudicial? Porque geralmente o tempo que você leva entre compra, reforma e venda, ou compra, posicionamento e venda para imóveis extrajudiciais é muito menor do que leilão judicial. Uma vez que no judicial você tem um intermediário que é o judiciário, o extrajudicial você não tem. Portanto, você tem uma probabilidade de girar muito mais rápido no extrajudicial do que no judicial. Quer dizer que o extrajudicial é melhor do que o judicial? Para esta estratégia, sim. É por isso que eu vou falar de estratégias. Para esta estratégia de giro de capital, sim. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer uma desocupação amigável no extrajudicial. O risco de você ter um problema judiciário é muito menor, um entrave judiciário é muito menor. Geralmente aqui você tem a grande massa da maioria dos imóveis que está relacionado à Caixa, que é por inadimplentes de financiamento, ou seja, o processo é muito mais rápido, mais simples, e você consegue, então, ter um resultado bem maior do que se você entrasse no judicial, que tende a ser mais moroso, tá? Qual que é o perfil do investidor para esse tipo de estratégia? É o investidor que quer resultado rápido. Ele tem um apetite de risco conservador moderado e foco no lucro. Foco total no lucro. Bruno, por que você colocou conservador, não colocou moderado arrojado, ou moderado alto? Eu coloquei conservador principalmente porque a partir daqui você consegue financiar, você consegue pegar imóveis menores, você consegue pegar imóveis desocupados. Então, para quem tem receio, tem medo de entrar nesse mercado porque eu posso tomar um prejuízo, ou pode ter algum problema jurídico, ou eu tenho que envolver advogados, etc. Se você está começando ou não quer ter que passar por esse tipo de tratativa, por esse tipo de situação, você que é conservador, iniciante, é recomendado que você utilize essa estratégia de short term ou de giro de capital, tá? Qual o nível de experiência? Aqui é um arrematador iniciante a intermediário. E mais uma vez, eu sempre vou falar com foco em aprendizado ativo. Por que aprendizado ativo? Você que nunca arrematou, eu vou sempre frisar. Se você quer construir alguma coisa, se você quer olhar para multiplicação de patrimônio, desenvolver novas fontes de renda, se você quer falar em liberdade, seja de tempo, seja financeira, não dá para você olhar para quero ganhar e ficar multimilionário na primeira arrematação. Não é esse o propósito. Você até consegue fazer isso, porém é tipo o Neymar. Então a gente não pode chegar e falar assim, eu vi fulano que arrematou imóvel que valia 1 milhão e ele pagou 100 mil. Cara, tá bom, isso vai acontecer, mas isso não é comum, isso não é recorrente. Vai um ou outro ali que vai explodir e tá tudo bem, o cara aumentou 10 vezes, 20 vezes o patrimônio em uma arrematação. Mas 99% dos processos, eles vão te dar um retorno inicial menor, obviamente. Por quê? Porque você está começando. Então você vai ter que construir isso. E por que você tem que aprender? Porque você tem que aprender para ser consistente na sua construção. É isso. Vai ganhar 50 mil reais na primeira arrematação? Vai. Vai ganhar 100 mil reais na primeira arrematação? Vai. Mas com 100 mil reais você alcança sua liberdade de tempo, sua liberdade financeira? Não. Você multiplicou seu patrimônio? Sim. Você multiplicou por uma fração pequena. Você multiplicou por 10, por 20, por 50, por 100. Mas esse é o primeiro passo. Então, você ganha dinheiro para aprender. Essa é a mentalidade que você tem. Você tem que entrar no mercado de imóveis de leilão e pensar, estou ganhando dinheiro para aprender. Porque se você não pensar assim, você vai falar, mas a taxa Selic está pagando 14,25 e tem um pré-fixado de 17%. Tá bom, tem um pré-fixado de 17%, mas você consegue no mercado de imóveis de leilão 20, 25, 30, 35, 40. Porém, é um primeiro passo para você construir algo que acelera muito mais do que mercado de renda fixa. Enquanto o mercado de renda fixa você planta grama, no mercado de imóveis de leilão você planta árvore. Só que a grama ela é limitada, você pode deixar ela não cresce mais do que isso. Você não tem como uma grama crescer a 5 metros, mas tem como uma árvore crescer a 5 metros. E ficar na renda fixa é plantar grama.
Tá plantando grama, plantando grama, plantando grama. Por quê? Porque o ápice da renda fixa é 1% ao mês. O ápice, mas aí tem IPCA mais juros. Tá bom, você pode pegar 1,5% ao mês, mas ela nunca vai te dar, de forma consistente, 2%, 3%. É fácil falar quando tem 14,25 na Selic. Mas e quando a gente olha para, por exemplo, quando a gente olha para a pandemia que você tinha 2% de Selic, como que você justifica a renda fixa? Não justifica. Então, por mais que você não pode olhar o pico, você tem que olhar a média. Média no Brasil de juro real, inflação mais juros, é de 5% de juro real. 4, 5% de juro real, uma inflação na média de 6. Nós estamos falando que uma renda fixa tem média de 0,8, 0,7, 0,8. Enquanto o leilão te dá, na média, facilmente 20, 25 no ano. Claro, dependendo do tamanho do seu capital. Eu vou mostrar quais são as outras estratégias aqui. Entendeu? Então, o foco inicial é aprendizado ativo. Você tem que aprender. Por quê? Porque você tem que passar de nível, que são as outras estratégias que eu vou te mostrar aqui. Tá bom? Beleza. Quais são as vantagens que a gente tem dessa estratégia de short term ou de giro de capital? Rendimento acelerado. Então, você ganha dinheiro rápido. Bruno, 6 meses não é rápido. Meu, para imóvel, você entra com 50 mil e sai com 50 mil em 6 meses, é muita coisa. É muita coisa. Imagina você entrando no mercado de imóvel de leilão, entra com 50 mil e sai com 50 mil em 6 meses. É muita coisa. Não conheço nenhum investimento no mercado que te dá com tanta segurança, porque é um ativo físico, você determina, o ativo é seu. Qual é a garantia? O próprio ativo, onde você pode dobrar o seu patrimônio em 6 meses. Não tem como, não existe. Bruno, tem como manter isso pelos próximos 10 anos? Não, porque você faz isso quando você está com um patrimônio pequeno. Você não consegue fazer isso com um patrimônio grande. Por isso você tem um rendimento muito acelerado. Segunda vantagem, capital disponível muito rápido. Você compra e vende rápido, está de volta no jogo. Inclusive, acabei de fazer uma live com os alunos da mentoria fechada. Falamos sobre a modalidade de home equity. Você arremata seu imóvel de leilão à vista, enquanto você vende, você refinancia seu imóvel e compra outro imóvel em paralelo. Confundi sua cabeça, né? Beleza, é um outro tema. Terceiro, aprendizado intenso no curto prazo. Quanto mais você faz, mais você aprende. Eu vou falar isso, eu falo na mentoria. Faz a bendita da tarefa. Quando você faz a tarefa, você aprende. E eu tava fazendo um curso aqui sobre inteligência artificial. Tava assistindo umas aulas aqui, tinha no ChatGPT, implementar na empresa e tal. E aí eu senti falta da aula não ter tarefa. Por quê? Quando que eu aprendo? Quando eu faço tarefa. Quando eu coloco em prática. É por isso que eu insisto, arremata, ganhe 10%. Cara, você ganha 10% para aprender. É assim que você aprende rápido. Arrematando, desocupando, financiando. Aí você vende. Mas eu vendi abaixo do mercado. Refaz o processo e acelera o seu crescimento. Desvantagens. Exige naturalmente maior tempo e dedicação. Você tem que ficar em cima. E pressão por liquidez. Começa a dar 8 meses, 9 meses, você não conseguiu vender, começa a bater o desespero. Há uma pressão aqui por liquidez, porque o seu objetivo é girar o capital. É o short term. É o tipo de imóvel que não dá para você ficar 18 meses, 24, 36 meses, principalmente em imóveis alavancados, que são imóveis financiados. Imóvel alavancado, para você ter 12, 18 meses de juros, está tudo bem. Começa a passar de 24 meses de juros, já começa a não fazer muito sentido. Para quem que é indicado esse tipo de estratégia? CLT, pequeno empresário, profissional liberal, autônomos. Eu colocaria aqui servidor público. Deixa eu colocar. Colocaria não, vou colocar, né? Servidores públicos. Então, qual que é o ciclo de vida financeira? O ciclo de vida financeiro dessa pessoa. Geralmente entre 25 a 45 anos, geralmente, tá? Uma renda menor que 20 mil, patrimônio abaixo de 500 mil, geralmente. É indicado mais esse tipo de estratégia, tá bom? Não quer dizer que outras pessoas que não tenham essa característica não devam utilizar essa estratégia. Não é isso. Mas ele costuma ser mais indicado para isso. Claro que você vai poder fazer uma mescla de estratégias aqui, natural. Você vai fazer uma mescla de estratégias, mas é mais indicado para quando você está neste ciclo financeiro. Até porque espera-se que se você tem mais de 45 anos, você já tenha um pouco de patrimônio. Se você for olhar uma vida financeira que veio crescendo de forma organizada. Bruno, tenho 50, não ganho mais que 20 e não tenho mais que 500. Tá tudo bem, faz parte, entra aqui e começa aqui nessa estratégia.